nós vamos voltar em breve em nome de Jesus. Fica atento na agenda. Agora mesmo eu fui almoçar num restaurante, uma brasileira que gosta muito de mim. Você é o pastor Luci, o que você está fazendo aqui? Eu falei, minha filha de Deus. Ai, não brinca não, vou bater em você. Ai, não, mas aonde vocês estão? Que hora você vai pregar hoje à noite? Eu falei, não, já preguei de manhã. Tá vendo, menina? Você está no país mais cheio de tecnologia do mundo, mas você está na era medieval. Por que você não entra na internet, caramba? Chama Instagram, chama Facebook, você conhece. Eu falei assim com ela. Então, sabe o que vai acontecer? No dia que eu estiver indo embora do Japão, vai ter gente escrevendo assim para mim. Que dia você vem ao Japão? Isso acontece em todo lugar que eu vou no Brasil. Pastor, que dia você vem a Maceió? Eu escrevo assim, estou no aeroporto de Maceió, embarcando agora para Belo Horizonte. Por quê? Porque a pessoa não fica alerta lá nas redes sociais e a gente manda muita coisa legal para você. Tem também a nossa loja virtual. Por enquanto a gente não está vendendo no exterior, mas eu espero em breve poder vender. Tem também viagem com o Lucinho. 2 vezes por ano a gente tem viagens para o exterior. Uma viagem missionária e uma viagem para Israel. Ano que vem a gente ainda está planejando essa viagem missionária, mas esse ano ainda tem algumas poucas vagas para Israel. Quem sabe você não ia com a gente numa dessas nossas caravanas. E por fim tem a missão mais, que a gente ajuda, são missionários ao redor do mundo, aqueles 4 que a gente falou, pertencem a mais. O que eu vou fazer mais a parte aqui agora? Eu vou responder algumas perguntas. Gente, chegou muita pergunta. Talvez até amanhã a gente tire um pedacinho para responder mais algumas. Mas, porque eu quero trazer uma meditação de pelo menos uns 15, 20 minutos no final aqui hoje, não vai ter como a gente responder tudo. A gente separou meio que por categoria. Tem algumas perguntas muito parecidas com as outras. Então, ao responder uma, a gente vai estar tentando responder tudo que foi perguntado naquela área. Eu não tenho todas as respostas. E segundo, eu não vou ser profundo em nenhuma resposta. Porque eu quero só dar um norte, um rumo, para você continuar a busca aí da sua pesquisa, daquilo que você quer saber. Tá bom? Então vamos lá, Paty. Por que você quis ser pastor? Como você descobriu o seu propósito para fazer o que faz? Por que você se apaixonou por Jesus? E como saber qual é o seu dom? As perguntas quase todas aqui é uma coisa só. Como é que eu descobri meu chamado e cumpri meu chamado? E como é que você vai descobrir o seu e cumprir o seu? O seu chamado tem a ver com os seus melhores dons. Então, por exemplo, o que você tem em você que você sabe fazer? Ah, eu gosto de lidar com criança. Ah, eu gosto de falar. Ah, eu gosto de louvor. Ah, eu gosto de trabalhar com pessoas mais velhas. Ah, eu gosto de traduzir. O que você tem que fazer na vida, Deus já te deu a habilidade para fazer e você não sabe. Por exemplo, Deus mandou o pássaro voar. O que Deus deu para o pássaro? Deus não vai te mandar fazer uma coisa que Ele já não te deu a capacidade para executar essa missão. Na minha vida, como eu perdi minha mãe no início da minha adolescência, e isso me abalou muito, eu sofri muito na minha adolescência. Quando eu terminei minha adolescência, eu disse, já sei qual é o meu chamado. Eu vou ajudar outros adolescentes e jovens a não passar o que eu passei. Eles vão ser loucos por Jesus direto, sem ter que passar as coisas ruins que eu vivi. Então, o seu chamado também tem a ver com aquilo que você sofreu na vida. Aquilo que você sofreu na vida é o seu ministério. Como eu sofri quando eu era adolescente e jovem, hoje eu ajudo adolescente e jovem. Se você sofrer na sua área financeira, você vai ajudar pessoas na área financeira. Se o seu problema é a área familiar, você vai cuidar das famílias de outros. Quem está entendendo? É a sua ferida, a sua maior arma. Aquilo que você sofreu é aquilo que Deus mais vai usar em você. Quem está entendendo? Segunda maneira de descobrir o seu chamado é a sua indignação. O que te deixa indignado? Por exemplo, você vê pessoas doentes. Você fica indignado, provavelmente você vai ser um médico, vai trabalhar nessa área. Você vê um desastre natural e fica louco para ir lá ajudar. Provavelmente você vai trabalhar com ação social. Você é uma pessoa que vê a ignorância, a burrice, e isso te incomoda. Provavelmente você vai ser um professor. Então, olhe os seus dons e olha a sua indignação, porque isso aponta para aquilo que você tem que fazer na vida. Comigo foi assim. E
quem segue esse padrão também vai viver a mesma coisa. A sua mudança de igreja, você acha que melhorou sua vida? Porque eu também tive que mudar recentemente de igreja. Mudança, a Bíblia proíbe a gente de ficar sem igreja. A Bíblia não proíbe a gente de mudar de igreja. Eu já mudei de países e de lugares dentro do Brasil, e por conta disso eu tinha que mudar de igreja. E teve igrejas que eu estive onde algumas áreas da minha vida foram mais fortalecidas, teve outras igrejas da minha vida onde outras áreas foram mais fortalecidas. Em Minas Gerais, por exemplo, eu morei em 4 cidades. Em cada cidade dessa eu fui membro de uma ou mais igrejas. Já morei no exterior. Então, toda vez que eu mudava para um lugar e eu ia para uma nova igreja, eu recebia algo novo de bom de uma determinada área da igreja, mas sentia falta de outra coisa boa que eu tinha na minha igreja anterior. Então, eu confesso para você que eu não achei a igreja perfeita, principalmente porque me deixaram ser membro dela, né? Um dia uma pessoa falou comigo: eu não gosto de igreja, Luciano, porque é tudo hipócrita. Eu falei: mas pode entrar, sempre cabe mais um. Então, assim, te confesso para você, eu não sou esses caras que matam e morrem pela igreja dele. Igreja Batista da Lagoinha é muito legal, mas é cheio de problema. Cheio de problema. Meu líder, maravilhoso, mas ele tem os defeitos dele. Sabe quando você vai ficar para sempre na sua igreja? Quando você não endeusar a sua igreja. E quando você achar que sua igreja é tudo de coisa mais maravilhosa, aí o dia que você tiver a mínima decepção, você sai. Eu já ia para a igreja decepcionado. Por que igreja é lugar de decepcionar os outros? Porque é lugar de um bando de pecador. É até quando entrar para o hospital e querer saúde. E falar com os doentes: vamos, levanta aí, gente. Vamos, não, ninguém doente. Olha, igreja é um hospital de almas. Se as pessoas vêm machucadas, você não pode cobrar a perfeição de ninguém. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se Deus te orientar para sair de uma igreja, tem que sair da forma certa. Como que é da forma certa? Sem fazer confusão, sem arrastar ninguém com você, sem rachar a igreja e com a bênção do pastor. Anotou? Amém. Fale sobre suas viagens missionárias. As viagens missionárias são fruto, assim, eu digo que eu não sou pastor. As pessoas me chamam de pastor Lucinho, mas o meu título certo é evangelista, missionário. O que é a minha pegada? Eu não sou um teólogo profundo. Eu não sou um cara que prega a Bíblia profundo. Eu sou um evangelista, um ganhador de vidas. Então, como eu vejo que lá no Brasil já está lotado de igreja, apesar de que ainda tem muito o que fazer no Brasil, para Deus, e eu falo inglês, falo espanhol, e eu sei lidar, eu sei descer em qualquer lugar do mundo e me virar. Então, eu tenho levado caravanas para o exterior, em países e lugares onde eu vejo que tem muita gente sofrendo. E quando eu levo os jovens comigo, assim como aconteceu com o Lázaro, que era na Lagoinha, foi comigo para o Nepal, foi comigo para o Haiti, voltou, pediu conta e foi para o Nepal. Deus usou aquela viagem para dar um rumo para ele. Eu amo as viagens missionárias e quero te convidar. Se você puder ir comigo numa delas, você nunca mais é seu mesmo. A gente dorme no chão muitas vezes, pega piolho, tem diarreia. Eu já comi bode no Haiti, comi cachorro na Índia, fiquei uma semana sem banho no Haiti. Lá no Brasil, já fiz as viagens missionárias lá dentro, muito louca. É uma coisa, você acha que está indo dar alguma coisa para alguém, mas na verdade quem sai abençoado é você. Seu maior sonho e desafio que você já enfrentou até hoje. Meu maior sonho e meu maior desafio. Meu maior sonho é ver a juventude rendida a Jesus. Quando eu vejo adolescentes e jovens, meu coração fica louco. E o maior desafio que eu já enfrentei foi eu mesmo. Porque eu vivo querendo sabotar o que Deus quer fazer na minha vida. O meu maior inimigo nunca foi o diabo. Sabe quem é seu grande inimigo? Aquele retardado que aparece no espelho todo dia de manhã. Conhece aquele idiota? É ele. Gente, quem é o diabo para te mandar para o inferno? Sabe quem tem poder de te mandar para o inferno? Aquele besta quadrado lá que aparece no espelho todo dia de manhã quando você vai escovar dente. Ou seja, o meu grande desafio sou eu mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo falou: ai de mim, estou perdido, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. O nosso grande inimigo é mesmo. Então, meu grande desafio na vida é tomar o Lucinho. E o meu grande sonho é ver a juventude rendida a Deus. Como perder a timidez e como você conseguiu vencer a depressão? Perder a timidez foi o Espírito Santo que fez. A timidez, se você nasce tímido,
Você precisa de uma interferência do Espírito Santo. Eu não acredito em técnica natural para fazer uma pessoa tímida virar uma pessoa ousada. Eu tinha vergonha de conversar comigo mesmo. Mas quando o Espírito Santo me encheu, eu entrei nos ônibus do Brasil e eu comecei a pregar para todo mundo, pregar em velório, pregar para boneca, pregar para cachorro, para o que fosse. Por quê? Porque o Espírito de Deus me deu uma ousadia que eu não tinha antes. Então, para colocar você ousado, é uma experiência com o Espírito Santo. E o que é o outro? Como vencer a depressão? Foi fácil não. Tive depressão umas 4 vezes na vida, muito forte. Eu sou uma pessoa que eu venho da união de 2 famílias muito melancólicas. A família da minha mãe é uma família meio triste, mas a do meu pai consegue ganhar da minha mãe. E um monte de parente meu com depressão. E eu confesso para vocês que existe essa tendência em mim. Se eu não combater isso direto, eu sou um cara que eu vou viver depressivo. Eu não aceito. Eu ministro sobre mim mesmo, eu leio livros sobre isso, eu faço propósito com Deus, faço voto, peço ajuda da minha mulher, mando meu pastor expulsar a capeta de mim. Eu não aceito. Eu fico indignado com a tristeza e estou sempre repreendendo. E por falar nisso, na Lagoinha esse ano é o ano da alegria. O pastor Márcio percebeu que o brasileiro está tão triste que, por conta de tudo que está acontecendo no Brasil, então esse é o ano da alegria e nós estamos batendo pesado na questão da depressão. Como fazer para permanecer na presença de Deus e vencer a inconstância, a dúvida, e também como ser uma mulher de oração, né, uma pessoa de oração e vencer o cansaço e a preguiça? A resposta para as 2 coisas é as disciplinas espirituais. Como é que você vence o sobe e desce na fé e como é que você se mantém louco por Jesus? Olha, é impossível você se manter firme caminhando com o Senhor se você não for uma pessoa que lê sua Bíblia diariamente, ora diariamente, jejua constantemente e está envolvido na igreja. Eu oro todos os dias por volta de 1 hora, eu leio 6 capítulos da minha Bíblia, eu jejuo constantemente e eu olho para dentro de mim e vejo muito lixo, vejo muita coisa que eu ainda tenho que mudar. Então, eu só venci a inconstância na minha vida orando. É orando que eu falo, Deus, olha, já estou querendo desviar de novo. Olha meu coração. Olha como é que eu sou trouxa. Jesus, tem misericórdia de mim. Então, ao contar para Deus os meus desvios interiores, Deus vai me curando. Eu vou lendo a Bíblia, Deus vai me sarando. Eu vou jejuando. Presta atenção no que eu vou te falar aqui, ó. Nós temos 3 inimigos: o diabo, a carne e o mundo. Quem são os inimigos do cristão? O diabo, a carne e o mundo. Como é que você vence o diabo? Orando. Como é que você vence o mundo? Lendo a Bíblia. Como é que você vence a carne? Jejuando. Para cada inimigo do cristão, Deus nos deu uma arma. Se você não usar essas 3 armas, em alguma área você vai ficar fragilizado e em alguma área você vai acabar cometendo algum erro. Então a constância espiritual, a firmeza com Jesus, ela vem mediante a busca diária do Senhor. Como você conheceu sua esposa? Ela podia responder, né? Responde. Foi no olhar, ele viu essa belezura que se apaixonou. Humilde e bonita, né? Quanto humilde. Ai, meu Deus. Eu fui na igreja, né, eu trabalhava na igreja, era uma jovem muito atuante, e ele também. E aí, na verdade, foi bem um amor, assim, à primeira vista. Ele me viu, ele falou assim, ó, essa japonesa aí me serve. Eu não sou japonesa não, mas meus olhos são puxados. São puxadinhos. Todo mundo vê meus olhos. E aí, quando eu vi o Lucinho, eu falei assim, gente, esse rapaz aí, ele me serve. Deus parece um anjo, né? De tão bonito. É do jeito que eu sempre pedi pra Deus, um branquelo, né, morena? Branquelo, dos olhos verdes, cabelos pretinhos, mas acima de tudo o caráter dele, que amava a Deus, que obedecia a Deus, queria sempre trabalhar na igreja. Era isso que eu queria também para minha vida, né? Alguém que amasse e estivesse na obra de Deus. E aí a gente se tornou amigos e depois namorados e nos casamos. Vocês são muito trouxa. Aplaude quando ela responde, eu não, né? Depois eu vou fazer ele tirar foto com todo mundo. Perdi a sensibilidade do espírito. Como faço para voltar a ter
Você vai só ouvir o que eu vou pregar daqui a pouquinho, que essa resposta é o que eu vou pregar daqui a pouquinho. Se você puder esperar. Como vencer os vícios e as tentações, porque eu resisto por um tempo, mas depois eu acabo cedendo. Vícios e tentações têm a ver com a fonte. Por exemplo, como é que você vence a droga? Cortando contato com o traficante. Como é que você vence a pornografia? Cortando contato com o computador. Como é que você vence os maus comportamentos? Cortando contato com a pessoa que está te levando. Olha, gente, ninguém levanta de manhã e diz assim, vou ficar viciado em alguma coisa. Ninguém levanta de manhã e fala assim, acho que eu vou ali roubar, beber, usar droga, mentir, fazer pornografia, me tornar homossexual. Olha que tudo de ruim na vida e de bom vem através da interferência de outro. O problema é que a gente quer ser liberto, sabe como? Sem cortar uma amizade, sem mudar um número de celular. O último seminário que eu participei de vir para cá foi em Osasco, São Paulo. E aí, no fim do culto, uma jovem da igreja me procurou. Pastor, eu sou da liderança da igreja. Você sabe o que eu faço? Book rosa. Quem sabe o que é book rosa? Ela é garota de programa de luxo. E ela me falou, sabe por que eu entrei para essa vida? Não precisava, mas eu vi a oportunidade de dinheiro fácil. E uma pessoa da igreja me apresentou essa proposta. Resultado, hoje eu não quero trabalhar para ganhar R$1.500 mais por mês, porque eu ganho isso mais que por programa. Eu faço um programa, ganho R$700, R$1.000. Então, gente, como é que você vence os vícios e os maus comportamentos? Cortando o acesso àquilo que alimenta o que está de errado. Você tem uma pessoa errada na sua vida? Expulsa ela da sua vida. Não é marido e mulher, não. Marido e mulher não tem jeito, não. Você está casado? Fica com benzão aí, não tem o que fazer. Mas, você tem um amigo que ele é só demônio. Você tem uma amiga que fica te mandando beijar os outros. Você tem uma pessoa... sai fora. Quem está entendendo? Para vencer os vícios, você tem que cortar aquilo que alimenta o vício. Se você está em dúvida em relação à existência de Deus, o que fazer? Gente, Deus não tem problema com quem tem dúvida. Deus tem problema com quem permanece na dúvida. Você dizer, eu tenho problema porque eu não entendo por que existe crianças que nascem com deficiência. Eu não entendo por que Deus permite o mal no universo. Eu não entendo por que gente boa sofre e gente má prospera. Não tem problema ter essas perguntas, não. Mas você permita Deus ir te mostrando, vai buscando a Ele. O problema é quando você fica revoltadinho, nervosinho, né? E vira o fiscal de igreja. Começa a dar nota para sermão. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, isso aqui está errado. Fica entrando no Facebook para concordar, discordar. É o Ministério Galvão Bueno, né? A pessoa fica narrando a vida dos outros. Pode isso, Arnaldo? Não, não pode. Olha, isso está errado. Olha lá. Gente, olha aqui. A última coisa que o mundo precisa é de mais um para poder mostrar os defeitos da igreja. Se o seu ministério é mostrador de defeito de pastor e mostrador de defeito de igreja, Satanás quer assinar sua carteira, porque esse é o trabalho que ele vem fazendo há muitos anos. O que falar para uma pessoa que quer provas da existência de Deus, ou seja, um ateu? Muito fácil. É muito fácil. Gente, ateu é muito fácil. Um amigo meu estava dentro de um ônibus do Brasil, ônibus lotado, um amigo meu pastor, e um amigo desse meu amigo encontrou com ele. Claudinho, beleza, cara? Você virou pastor. E todo mundo ouvindo a conversa. Você virou pastor, hein? Que legal. Você sabe o que eu virei? Ateu. Aqui, aproveitando que você é pastor, conta para todo mundo, prova para todo mundo que está aqui dentro desse ônibus que Deus existe. Aí o ônibus, todo mundo fez silêncio. Você sabe, o ônibus lotado do Brasil, 6 horas da tarde, né? Aquele cheiro de CC. De repente, o meu amigo fez uma oração, o pastor. Falou, Jesus, me ajuda. O que eu vou responder para esse idiota? Aí ele falou, amigo, bem alto, amigo, 97% da população mundial acredita numa forma de Deus. Os ateus no mundo não chegam nem a 3%. Então, provavelmente aqui dentro desse ônibus, você seja o único ateu. É você que tem que provar para a maioria por que nós estamos errados. Prova para a gente que não existe Deus. Prova para a gente aqui que todo mundo aqui dentro está errado. Aí, todo mundo do ônibus diz assim, seu burro! O rapaz ficou com tanta vergonha que ele puxou a cordinha e desceu. E
e não era nem um ponto para ele descer. Né? Então, você quer argumento filosófico? Tem muito. Estuda um livro chamado Suma Teológica, de Tomás de Aquino, mais de 1000 páginas. Ele prova a existência de Deus. Ou então, tem um livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Escreve isso lá no Google, que você vai ver argumentos filosóficos para provar que o ateu é a pessoa mais sem cérebro que tem. Nas suas lutas e dificuldades, qual foi a sua motivação para continuar crendo no chamado de Deus? O próprio chamado. Olha, o meu chamado já levantou muitas pessoas. Quando eu precisei, o meu chamado me levantou. Não sei se você vai entender o que eu estou falando. Através do que eu faço, Deus já levantou tanta gente que quando o que caiu fui eu, o que eu faço para Deus acabou me levantando. Quando você cumpre o chamado que Deus tem para a sua vida, o próprio Deus se encarrega de fazer você ser levantado também por aquilo que você faz. O problema é quando você não faz nada. Ô meu irmão, envolve com Deus, com o reino de Deus. Não quero não. Faz alguma coisa na igreja. Não quero não. Faz, meu irmão. Eu quero mexer com o ministério do canto. Qual? Fica lá no canto quietinho. Né? A pessoa não envolve, não quer saber. Aí, o dia que acontece alguma coisa terrível com ela não tem estrutura nenhuma. Já teve dias na minha vida tão terríveis que o que me ajudou a ficar de pé foi exatamente o que eu ouvi aqui hoje. Vários de vocês me abraçaram ali na hora da foto, falaram assim, sim, em momentos muito difíceis da minha vida, sermões seus me ajudaram. Pastor, já pensei em tirar minha vida, hoje eu estou aqui. Pastor, já fui envolvido com homossexualidade, com bebida, com depressão, Cristo me curou através de você. Aí, ao ouvir isso, eu que muitas vezes não estou bem, falo assim, não, eu tenho que continuar. Olha o que está acontecendo na vida dos outros, por que eu vou parar? Então, quando você cumpre o seu chamado, uma hora o seu chamado vem resgatar você mesmo. Essa pergunta é muito boa. O que faz para que as pessoas ao meu redor parem de me julgar? Morre, só morrer. Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. O seu mestre foi julgado e mal interpretado, até pelos discípulos e pela família dele. E você quer ser melhor que ele? Não tem jeito, gente. Olha aqui. Vou contar para vocês. Sabe como é que eu me tornei pastor? O meu pastor ficava no púlpito pregando. Quando ele acabava de pregar, todo mundo fechava os olhos, menos eu. Eu ficava de olho nele. Aí o pastor precisava de algum auxílio, ele fazia assim, os auxiliares dele, tudo de olho fechado. Onde já viu um auxiliar de olho fechado? Dá vontade de arrancar os olhos dele e jogar fora. Eu pegava e subia correndo para auxiliar o pastor. O que o senhor precisa? Ele falava, chama o menino do novo, faz isso, põe o data show. Quando o povo abriu o olho, quem eles viam no altar? Eu. Com pouco, que forma que eu peguei? Aparecido. Aparecido. Aí eu descobri o seguinte, se você subir no altar, você é aparecido e é puxa-saco. Se ficar no banco, eles vão falar, ó Jesus tratando aí, ó. Tá no banco, sabe por quê? É pecado. Então, se você fizer, vão te julgar. Se não fizer, vão te julgar. Se ficar amigo do pastor, é puxa-saco do pastor. Se ficar longe do pastor, está fazendo revolta contra o pastor. O que você fizer, as pessoas vão falar. Se você não tiver paz sobre isso, você não vai conseguir sobreviver. Não é o reino de Deus, não. É a nada na vida. Porque essa realidade diz respeito a trabalho, diz respeito à escola. Aprenda a conviver com as críticas. Transforma o seu ouvido num cano. Deixa tudo entrar aqui e deixa tudo sair daqui. Inclusive elogio também. Quem te elogia também não está bem da cabeça, não. Na verdade, eles são mais burros do que quem te xinga. Mas deixa eles enganados. Um relacionamento entre duas pessoas de religiões diferentes. Mesmo que os dois se empenhem em fazer dar tudo certo. Não pode por quê? O passarinho pode casar com o peixe. O problema é onde que os dois vão morar. Porque o peixe não voa e o passarinho não nada. Irmão, nós estamos falando de pessoas de essência diferente. Não existe vou me esforçar. Você vai se esforçar? Então eu vou dar um exemplo. Lá no Brasil, muitas vezes eu já vi isso lá. O evangélico casa com o católico. Aí tem dia de Halloween na escola. E aí chega um bilhete em casa. Vamos ter a festa dos demônios na escola. A mãe evangélica fala, meu filho não vai. O pai fala, já comprei a roupa de demônio para ele.
desculpa. Você só pensa nisso porque está apaixonado. Mas depois de casar, você vai ver que as diferenças são tão gritantes, que não dava para você ser amigo. Não estou dizendo que o evangélico é melhor ou pior do que ninguém, mas ele é diferente. São incompatíveis as ideias. Você quer ver outra coisa? Para não citar 100.000 coisas, vou citar duas. Citei agora do Halloween, a outra. Você é evangélico e fala assim, meu bem, estou aqui separando o dízimo. A pessoa fala assim, o quê? Você está fazendo o quê com 10% que a gente ganha? Estou levando para a igreja. KKKKK. Só se for por cima do meu cadáver que eu vou deixar você levar dinheiro para pastor. Você está doido? Pode voltar com esse dinheiro para cá. Gente, me perdoa, me desculpa. Os casamentos de crente com crente está terminando em divórcio. Que dirá do evangélico com uma pessoa de outra religião? Mas se você quiser, tanto o governo japonês quanto o brasileiro te permitem a liberdade de ir e vir, faz o que quiser. Mas depois vai vir chorando atrás do pastor. Pastor, eu não entendo. Ah, menina, nós te avisamos, caramba. Quando eu sei que vou estar totalmente preparada para fazer a obra do Senhor conforme a vontade de Deus? Nunca! Como é que foi Moisés, gente? Com 80 anos de idade, um homem na montanha, Deus falou, é com você, chefe. O que Moisés falou? Eu não sei falar. Eu sou gago. Deus falou, cala a boca, seu burro. Estou te mandando. Então vou mandar seu irmão traduzir você, seu boca dura. Não, eu não sei falar japonês. Vai, menino, vai, caramba. Deus quase teve que bater em Moisés. Sabe que dia você vai se sentir capaz? Never. Nunca. Mas é quando você sente que não pode, que a graça dele vem e faz o impossível através de você. Como saber quem é a pessoa certa? Quem tiver essa resposta, me dê, porque vai ganhar muito dinheiro com ela. Bem, a pessoa certa, gente, ela tem que ser alguém que tem um propósito de vida como o seu. Por exemplo, se eu for solteiro, eu não casaria com uma menina crente de jeito nenhum. Eu casaria com uma menina evangélica que quisesse levar jovens a Cristo. Porque eu não vou casar dois corpos, eu vou casar os propósitos. Sabe o que eu mais faço no Brasil? Atender pastor e líder de jovem que está frustrado com o marido ou com a mulher que é crente, mas o marido e a mulher não querem fazer para Deus a mesma coisa que ele faz. Ou seja, você que falou de outra religião aí, o problema é esse. Você não pode também só casar crente com crente, não. Você tem que procurar entre os crentes alguém que queira fazer para Deus a mesma coisa que você faz. Porque senão os dois crentes vão quebrar o pau dentro de casa do mesmo jeito. Gente, já imaginaram se essa mulher aqui não ama jovem e adolescente como eu? Que luta que seria? Ou seja, você tem que casar propósitos, chamados, missões, e não simplesmente dois corpos. Então, a pessoa certa, sabe onde você vai achar a pessoa certa? Fazendo aquilo que você quer fazer para Deus. O que você gosta de fazer para Deus? Quando você estiver ali mexendo com aquilo, você fala assim, ó quem está aqui também, ó. E aí, mozão? Vamos fechar? O que eu devo fazer para o jovem que quer sair da igreja e o outro os jovens da minha igreja são mais parados que poça d'água. O que fazer para animá-los? Eu vou dar uma resposta que esse líder não vai gostar. Geralmente, o agito e o avivamento dos jovens, ou a frieza e a paradeza dos jovens, tem a ver com o líder. É você que é o parado, não são eles. As nossas ovelhas são reflexo da gente. Não tem isso não. Eu sou avivado e meus jovens são endemoniados. Não tem isso não. Eu oro e meus jovens não oram. Não tem isso não. É porque eu amo Jesus e eles amam o capeta. Não tem isso não. Muitas vezes o que eles estão vivendo é só um reflexo da gente mesmo. E aí sabe o que a pessoa faz? Ela entra para o caminho errado. Ela começa a fazer evento, começa a fazer festa, sorvetada, acampamento. Eu vou enfiar a Bíblia na boca desses meninos, eu vou dar água do Rio Jordão
Não vai dar. Depois de 20 e tantos anos trabalhando com jovens, eu descobri que o que eu quero na vida deles, eu tenho que ter primeiro. Então, líder de jovens, não estou te desanimando, mas som do seu coração, muda o que você acha que tem que mudar em você e coloque isso em prática, que você vai ver uma mudança no meio dos seus jovens também. Pergunta também é muito interessante. Eu sou burra, eu sempre esqueço de orar. Como eu faço para lembrar de orar? KKKKK. Deus, KKKKK. Está aqui a resposta. Põe para despertar. Ela não esquece de beber água, né? De comer, né? Gente, deixa eu te falar uma coisa aqui. Enquanto a oração não for parte fundamental da nossa vida, esquece qualquer coisa séria no reino de Deus. Tudo no reino de Deus começa com oração e tudo termina com missão. Sabe por que eu estou aqui? Muitas vezes eu pus a mão sobre o Japão, no meu mapa mundi, e eu orei. Eu falei, Deus, salve o Japão, transforma o Japão. Como começou com oração, terminou com missão. Você quer casar? Você não ora por isso? Irmão, fica amigo da sua tia. Você vai ficar patitia. Né? Você quer dinheiro? Não ora sobre isso? Vai trabalhar igual uma égua e não vai ganhar nada. Irmão, olha para mim. Aprende isso aqui de uma vez por todas. O que move o mundo são as mãos de Deus. Mas o que move as mãos de Deus é a